Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Você guarda o seu melhor para o final? Tem pessoas que têm mania de guardar o seu melhor para o final. Vou dar um exemplo, isso aconteceu muito comigo no passado. Né? Eu me lembro que muitas vezes, quando eu era adolescente, e aí naquela época meu pai não tinha condições financeiras boas, e algumas vezes a gente comprava algumas roupas, saía para comprar roupa, né? Roupa em família. E por vezes eu escolhi uma roupa aqui, outra acolá. E algumas eu tinha mais identificação com aquelas roupas, mas elas eram tão bonitas que eu não queria gastá-las. Eu ficava guardando no guarda-roupa, esperando um momento específico, um momento que fosse especial, o melhor momento para usar. Só que era tão estranho que quando aparentemente chegava esses momentos, nem nesses momentos eu usava. E eu comecei a me dar conta ao longo do tempo que esse padrão que eu tinha no passado, de alguma forma, foi continuando repetindo durante muito, muito tempo. Hoje não tem muito isso, não. Hoje, basicamente, eu pego as roupas que eu tenho e vou usando, né? À medida da necessidade. Também não tenho... Engraçado, hoje parece que eu tenho, de algum jeito, menos roupa do que no passado. Ah, ainda que a minha esposa fala, você tem muita roupa, mas não tem tanta assim, não. Mas eu pego minhas roupas são muito batidas. Você pode ver que uso sempre. Eu gosto muito da mesma cor, né? Azul. Eu geralmente tenho padrões assim com as roupas, então eu vou usando muito, gosto de usar minhas roupas e vou torrando, não sou muito de ficar guardando. E essa ideia de ficar guardando muito o seu melhor pro final, ou pro momento especial, será que isso vai acontecer? Será que esse momento que você tanto espera realmente ele vai acontecer? E outra, se você guarda para um evento, para um momento especial, que momento é esse que você fica se guardando? Eu lembro que eu tinha uma conhecida também. ah, Teve uma vez que a gente estava almoçando e ela estava comendo, normal. Pau, 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 pau. E aí, eu acho que ela tinha pedido foi um bife, se eu não me engano. Aquilo era um bife. E ela foi cortando bife, foi comendo. E no final ficou tipo um quadradinho de bife. Que pra ela era a melhor parte daquele bife. E aí veio um conhecido, na hora que ela ia dar a última garfada, ele foi, pum, pegou e comeu. Cara, ela chorou tanto. Chorou muito, muito, muito. Porque você pegou a melhor parte. Essa ideia de pegar o melhor, né? Guardar o melhor para um determinado momento. No caso, ela ali ainda tinha esse final mais perto e de algum jeito era observável, né? Ela estava deixando um pedacinho de carne pro final, mas era observável, porque ela estava acabando de se alimentar. Agora, quantas coisas que talvez você guarda o seu melhor para uma coisa que vai acontecer, mas que você nem sabe que coisa seria essa? E por que essa pergunta? Porque, de algum jeito, isso demonstra uma certa limitação. Porque se você começa a guardar algo que você considera melhor, o que é bom, para um determinado momento, é interessante que você tenha um foco. É interessante que você tenha uma razão daquilo, mas uma razão bem detalhada, porque senão você começa a se bloquear como um indivíduo. Você começa a criar padrões na sua vida que talvez não sejam padrões tão interessantes, tão bons. E dessa forma você começa a se bloquear então como um indivíduo. Se você deixa de fazer o seu melhor, executar o seu melhor, usar aquela coisa que de algum jeito vai lhe dar uma potência, que vai fazer com que você se sinta melhor, e você deixa para depois, é por quê? Porque você talvez não mereça? E aí essa percepção de não merecer o reconhecimento, né? Muitas pessoas hoje elas se sentem vazias porque elas de algum jeito elas não se sentem reconhecidas. Mas será como que elas trabalham, como que elas executam as suas ações nas suas vidas para que elas consigam ser reconhecidas? Então vai ter, parece besteira, né? Mas por exemplo, quando uma pessoa ela tá indo para a igreja no final de semana, ela coloca um terno. Em geral na sua vida ela quase não usa um terno, né? Mas ela acaba colocando um terno para ir para uma igreja protestante, por exemplo. Ela está dando o seu melhor para aquele que ela acredita que é melhor, que no caso na concepção dela é Deus, da forma como ela acredita. Eu acho isso belo, tem uma beleza. Ela está dando o seu melhor. Agora, fora esse padrão, fora essa observação, até mesmo nesse aspecto religioso, o que é que você está deixando de fazer e que de algum jeito eleva a sua potência, suas habilidades por
de algum jeito acreditar que você tem que guardar. E guardar esse melhor. É como se você fosse deixar para um outro momento. Por que você faz isso? Isso acontece com você? Se acontece, você observa, você consegue entender que você não está permitindo ser quem você é de fato? Usar tudo aquilo que você possui dentro de si, essas habilidades que você possui, essa forma como você realmente é, por uma limitação totalmente material, padrões que foram criados e que talvez você nem tenha percebido, limitações que de fato não existem, mas que foram colocadas por você mesmo, seja por qualquer movimento que tenha acontecido, você talvez não tenha entendido como lidar com ele. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Gostaria de saber seu comentário e caminhe comigo nesse canal. Até o próximo.